Pessoal, nesses vídeos eu vou ensinar o passo a passo de como você faz para ir bem na prova de recuperação. O intuito aqui não é te ensinar física, mas é ensinar você a ir bem nessa prova. Segue a risca, segue. Eu tô dando todas as dicas, vai, faz. Tire as dúvidas depois na aula e, presente pra você, cara. Tô aqui enquanto você tá aí descansando nesse feriado, esse vídeo tá sendo feito em pleno domingo, amanhã é feriado, eu tô aqui mandando ver pra você poder descansar e agora começar a trabalharmos juntos pra irmos bem. Tudo bem? Combinado? Então assiste aí, espero que te ajude. É um vídeo inteiro, tá? Ele vai de uma vez só. Você já deve estar recebendo ou deve ter recebido aí teu PDF de alguma coisa, de alguma forma você recebeu esse PDF. Se você não recebeu, me manda. Eu ponho no site, não sei como é que a gente vai fazer, a gente vai se virar. E aí, segue junto, beleza? Um beijo pra vocês, deixa eu ir que, ó, legal, né? Ué, gostaram do meu efeito? Tchau, até a próxima. Ok, agora a nossa hora de fazer é a física B, a física mais bonitinha, que é minha. Então é o seguinte, ó, qual que é o grande barato aqui da gente falar de ímãs, né, de falar de campo magnético? Você tem que lembrar que não existe monopolo magnético, não tem um único polo, sempre tem dois. E as linhas de campo, quando a gente coloca ali malha de ferro ou pó de ferro próximos do ímã, lembra? Vocês fizeram isso daí no laboratório. Elas ficam assim, pronto. E aí, o que os físicos fizeram? Eles foram fazer uma convenção. Qual foi a convenção? As linhas de campo são superfícies fechadas, que elas começam e terminam em um polo e no outro. E por convenção, elas vão sair do norte e vão para onde? Para o sul. Então, ó, isso que você precisa sacar, tá bom? Beleza? Se fôssemos mostrar aqui, polos iguais se repelem, não é verdade? Como que a gente perceberia isso com as linhas de campo? Você perceberia que os polos iguais ficariam assim, ó. Os dois nortes querem que as linhas de campo saiam. Então fica uma coisa meio estranha. E aqui você tem polos opostos, atração. E aí você vai conseguir esse tipo de desenho aqui, ó. Na questão número 1 é justamente sobre isso. Então você tem dois ímãs e que aqui eles estão se atraindo, né? Você está percebendo que as linhas de campo estão vindo de um lado para o outro e aqui estão se repelindo. Ora bolas, para que eles possam se atrair, os polos precisam ser iguais ou diferentes? Diferentes. Então se aqui for sul, aqui é norte, certo? E aqui, por exemplo, eles têm que ser obrigatoriamente iguais. Faz sentido para você? Aí ele faz assim, ó. Para que isso seja verdade, o que eu posso falar a respeito dos polos na figura 1 e 2? Item A. Aqui é norte-norte? Já não vai ser. Na figura 1 tem que ser polos diferentes. E para ser polos diferentes, a gente só encontra na alternativa C e D. E para que na figura 2 sejam iguais, a gente só vai conseguir encontrar essa resposta na alternativa D de dado. Tá? Dá para saber quem é quem? Não, não dá. Mas dá para saber que são polos iguais ou diferentes. Vamos para a próxima questão, questão número 2. Essa questão, ele pegou 4 ímãs e pediu para que a gente chegasse no ponto P e colocasse uma bússola. Ok, eu vou apagar aqui para ficar mais bacaninha. É uma questão da FUVEST e ele pede, acho que na 4ª linha, alguma coisa assim, para você desconsiderar o campo magnético da Terra e me mostrar onde estaria a bússola, para onde que essa bússola apontaria. Lembrando do seguinte, que o campo magnético, né, dado pela letra B, se tiver uma certa orientação, a bússola ela vai estar igualzinha como se fosse um ímã, não é assim? Ela vai apontar desse sentido, ó. Ela aponta aqui para a parte norte, então o norte está aqui. Fechou? Combinado? Então, bora lá. Então, lembrando do seguinte, ó, que para onde tiver apontado o campo magnético é para onde a bússola vai estar apontada, ó. O norte da bússola vai estar apontado, tá? Então, vamos nessa. Como é que a gente faz? Primeiro desenha as linhas de campo. Com relação a esse ímã aqui, polo norte, então, norte sai o campo. Com relação a esse sul, o sul faz o campo entrar. Ok, já temos dois para baixo, certo? Repara agora, nesse aqui, esse pede para entrar nele, porque é sul, e esse pede para entrar também, que é sul. O que vai acontecer? Dois vetores iguais, ó, cancelam. Sobrou um qual?
2 para baixo. Se sobrou 2 para baixo, esse é o campo magnético resultante, como é que vai ficar a bússola? A bússola fica assim, ó, com a parte norte para baixo. Isso vai dar a alternativa A. De quê? A de amor, B de baixinho, C de coração. Tá bom? A próxima questão. Na questão de número 5, ele diz assim, ó. Ele fala, os antigos navegantes usavam bússolas para orientação em alto mar devido à sua propriedade de se alinhar de acordo com as linhas do campo geomagnético. Aqui a parte importante é a gente lembrar o seguinte. A Terra é um gigantesco ímã que tem o quê? Suas linhas de campo, certo? Magnético. Fantástico. O importante da gente lembrar, acho que vocês já se ligaram, né? O que é? É que as linhas saem do norte e vão para o sul. No entanto, como assim? Olha isso. As linhas de campo magnético, elas fazem assim, tanto que a bússola aponta aqui ao norte. Ora, esse aqui é o polo norte geográfico e aqui é o polo sul geográfico, certo? No entanto, com relação ao campo magnético, a gente percebeu que está entrando aqui, então esse aqui é o sul magnético e aqui é o norte magnético. Então são trocadas, né? Os polos são trocados. Com base nisso, vamos ler a questão. Podemos afirmar que o polo sul do ponteiro da bússola aponta para o polo norte geográfico. O polo sul do ponteiro da bússola, não. O polo norte do ponteiro da bússola aponta para o polo norte geográfico, porque as linhas de campo geomagnético não são fechadas. Nada a ver, elas são fechadas. Vamos para o ponto C. Polo sul do ponteiro aponta... Então, o polo sul do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico? Sim, porque o sul geográfico corresponde ao sul magnético. Aí é mentira. D. O polo norte do ponteiro da bússola aponta para o polo sul geográfico? Não. Resposta vai ser a alternativa E. Polo sul da bússola para o sul geográfico, porque o norte geográfico corresponde ao sul magnético. Essa questões desse tipo, geralmente que os caras fazem vocês lerem pra caramba, a última vai ser a correta. Ed, eu odeio ter que ler tudo para depois chegar na resposta correta. Vamos para a questão número 6. Tchau. Essa é a 4. Foi mal. Tudo bem. Vale a intenção, porque eu tô dando um gás hoje para fazer esse vídeo para vocês. Seguinte, gente. Aqui é da FUVEST essa questão. O que acontece? A gente tem as linhas de campo, certo? Então a linha sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul e nós temos isso aqui, certo? Então, ó, é isso que a gente conhece. E ele fala, se nós colocássemos aqui uma bússola e dessemos uma volta com a bússola, quantas voltas a agulha dessa bússola daria? Isso a gente também fez no laboratório. Vamos lembrar do seguinte, ó. Quando eu tenho um campo magnético, a bússola, ela segue junto, né? Assim? Então, por exemplo, aqui, o campo magnético estaria para baixo. Então, o ponteiro da bússola estaria para baixo. Fechou? Então, vamos começar para baixo. Nesta parte aqui, o campo está assim, o ponteiro da bússola estaria assim, ó. Veja. Então, ele começou aqui para baixo, já deu uma giradinha. Aqui, ó, o ponteiro da bússola acompanha o campo. Certo? Vou pegar uma outra azul aqui, porque essa daqui já está acabando a tinta. Então agora, ó, ela estava para baixo, veio para cá, ela ficou para cima. Então ela deu uma meia volta. Faz sentido isso para vocês? Então, ó, deu uma meia volta. Aí aqui, o que vai acontecer? Não está para cá o campo? A bússola vai fazer isso, ó. E quando chega aqui... Então, ó, quando eu andei metade do ímã, a bússola deu uma volta. Quando eu andar a outra metade, a bússola vai dar outra volta. Então, a bússola vai ter terminado 2 voltas. Certo? A alternativa daqui desse exercício, alternativa D. Didinho. Beleza? Tá aqui. Essa é a resposta. Próxima questão. Essa questão de número 5 trata sobre o quê? Ele vai falar 2 partes, A e B, tá? Vamos começar pela parte A, que é para a gente identificar as linhas de campo magnético. Bom, a gente sabe que sai do norte, entra no sul, certo? Sai do norte o campo, entra no sul. Entre os dois, você também tem uma linha de campo magnético que faz assim, ó. Tudo bem? Então, qual que é o sentido aqui? Sai do norte e vai para o sul, sai do norte e vai para o sul, sai do norte e vai para o sul, sai do norte e vai para o sul.
Essa é a linha de campo, esse é o item A. E o item B ele pede para que você faça o desenho da bússola, como é que estaria aparecendo. Lembrando que a bússola, ela aponta junto com a linha de campo. Então aqui a bússola estaria apontada para cima. Ele pede para você deixar bem claro que a ponta da flecha seria o norte da bússola. Leve em consideração isso, tá? Aqui, ela não está fazendo isso, então a gente tem que fazer um vetor campo magnético tangencial. Ó, então a linha do campo está aqui, a bússola é assim. Como que está o campo no sul? Está entrando, então a bússola vai seguir sempre a linha de campo magnético. Aqui é a mesma coisa, ó, ele está fazendo assim, então a bússola vai fazer dessa forma aqui, ó. Aqui está saindo, faz saindo, para cá desse jeito aqui, ó. E aqui entra e para cá, ó, sempre obedecendo, ó. Para cá assim, ó. Tá bom? Essa então foi a questão de número 5. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questãozinha agora, a questão 6 é uma questão da FUVEST, para vocês verem como cai bastante. FUVEST, encorpada, perfumada, FUVEST. Essa FUVEST perfumada. Vocês viram que tem um monte de desenho estranho para chuchu aí, né? Nos itens A, B, C, D. Esquece os desenhos. Sempre quando for fazer um teste, resolve o teste e depois você vê a resposta para ver qual que chega mais próximo. Então, o que você tem que lembrar é que sai do norte e vai para o sul. Então, são várias linhas que saem do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Perfumado, perfumado, perfumado. Sai do norte e vai para o sul. Pronto. Qual que é o mais próximo disso tudo que está aí? Alternativa A de Armando. Que chato. Ó, viram? Então, ó, essa é a resposta correta. É simples assim. Aqui a gente vai falar sobre campo magnético num condutor. Tá certo? Então, vamos começar por um fio. O que que acontece? Quando aparece uma corrente elétrica no fio, então aqui está uma corrente elétrica, nós percebemos que vai aparecer um campo magnético. E esse campo, ele é uma superfície fechada. E a gente sabe o sentido desse campo pela regra da mão direita. Então, ó, toda vez que você tiver um retinho é o dedão, quem estiver dando volta é a mão. Então fica IB, IB. Então aqui, ó, o B está para cá. Então, esse é o sentido do campo magnético, beleza? E no caso da espira? No caso da espira, quem está girando é a corrente. Vamos supor, por exemplo, que aqui é polo positivo e aqui é o polo negativo, tá? Então, se a corrente está girando, a corrente é a mãozinha e o campo vai ser o dedão. Então, fica mãozinha girando para cá, o dedão entrando. Então, o campo está entrando, beleza? E aí, como é que a gente faz para calcular o campo magnético, o vetor campo magnético nesse caso? Então, ó, essa distância do fio até o ponto onde você quer calcular esse campo magnético, a gente vai chamar de R. Tudo bem? Essa distância a gente chama de R. Então, atenção. Para o fio, como é que é? μ0i sobre 2πr. Mas para espira, vê se não R. μ0i sobre 2r. Para o fio, como é que é? μ0i sobre 2πr, mas para espira vê se não R, μ0i sobre 2, para o fio como é que é? μ0i sobre 2πr, mas para espira vê se não R, μ0i sobre 2r. Agora a gente vai fazer as contas. Aparece assim no texto do exercício 7, 2 amperes. O que é dado em ampere? A corrente elétrica. 0,04 metros, esse é o raio. E já de cara a gente vai mudar isso aqui, vai deixar 4 vezes 10 a menos 2 metros, tá bom? Então, se ele está falando que é um fio, então ele diz aqui, ó, um fio de cobre. Se é o fio, para o fio, como é que é? μ0i sobre 2πr. Então tá aqui, ó, μ0i sobre 2πr. Vamos só substituir, trocar agora os valores. Quem que é o μ0? 4π vezes 10 a menos 7. O i vai valer 2, aqui embaixo 2π e o r vai valer 4 vezes 10 a menos 2. O que a gente já chitaca? Vocês vão perceber que esse 4π com 2π vão se chitacar praticamente sempre. Sobra 2 aqui. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. Tchau, chitacamos. Aqui nós ficamos com 10 a menos 7 e 10 a menos 2. Isso vai dar 10. O 2 fica positivo, né? A menos 5. Menos 5 o quê? Teslas. É simples assim? Simples assim. Vamos para a questão 8. De novo, a mesma coisa. Dado em ampere é quem? A corrente.
que é dado em centímetro, não sei o que lá? É o raio. Não pode estar em centímetro, tem que estar em metros. E cada Czinho significa 10 a menos 2. Lembra disso aqui, tá? Então, isso aqui é o μ0, certo? Então, vai lá. Para o fio, como é que é? μ0i sobre 2πr. Então, quem que é o μ0? 4π vezes 10 a menos 7. O i vai valer, o que é 1,2? 12 vezes 10 a menos 1. 12 vezes 10 a menos 1 sobre 2π vezes 4 vezes 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2. Agora a gente vai começar a brincadeira do shiitake. Vamos shiitacar. 4π com 2π dá 2. 3 e o 12 dá para cancelar, fica 4 aqui, certo? 10 a menos 2 sobe, fica 10 a mais 2. 10 a mais 2 com 10 a menos 8. Então a gente teve a seguinte coisa. Vamos lá para a resposta. O b ficou 4 vezes 2 dá 8. Vezes 10. Menos 8 com mais 2, 6, 7, 8, menos 6. Tá aqui. Tesla. Tá bom. Deu para entender? Então fizemos a 7 a 8, é o mesmo jeitão. Vamos para a próxima questão. Tchau. Bom, agora a gente vai falar de força magnética. Vamos supor que uma carga Q penetre com uma velocidade qualquer, vou colocar aqui como vetor velocidade esse vetor verde, numa região de campo magnético qualquer, uma região cujo campo magnético está assim. Nós vamos perceber que vai haver uma força, ela vai sentir uma força. Esta força magnética, que a gente chama de FM, a parte importante é que ela vai ser perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Tudo bem? Fechou? Primeiro caso que é importante a gente saber. O primeiro caso que é importante a gente saber é que se essa partículazinha aqui, que está aqui, penetrar paralelo a penetrar numa região de campo magnético paralelo a ele, ou seja, a velocidade e o campo formando o mesmo ângulo, não existe força. Então a força é zero. Então não existe força. Agora, caso essa mesma partículazinha, isso a gente vai ver depois, tá? Com todo o detalhe, ela esteja, por exemplo, penetre num campo que está entrando aqui na lousa, com velocidade v para a direita, ela vai sentir uma força perpendicular a ela e a gente consegue obter isso pela regra da mão esquerda. Vamos ver daqui a pouco como é que a gente faz isso. E o terceiro caso, que foi o que eu acabei de mostrar, se você tiver uma região de campo magnético assim, ó. Aí uma partículazinha vem, a velocidade forma um ângulo qualquer com campo magnético, nós vamos obter aqui o quê? Um movimento helicoidal, tá? Todos uniformes. Agora, o que acontece? Para a gente calcular a força, que é o que vai acontecer nos exercícios 9 e 10, a gente precisa lembrar daquela equaçãozinha. Qual é a equaçãozinha? Que a força magnética é dado por QVB, módulo da carga, velocidade de campo magnético. Ah, mas e o seno do ângulo formado entre eles? Não precisa disso agora, porque este ângulo que está aqui só vai ter o seno se vier um terceiro caso e não vai acontecer na tua prova de recuperação. Decora com quer ver bem, entendeu? Então, beleza. Vamos observar a questão número 9, que pergunta qual é a força magnética que essa partícula está inserida, só que olhando pelos dados da questão. E pelos dados a gente tem que saber de quem que ele está falando. Para isso, ó, tudo que tiver T é o campo magnético. Tudo que tiver metro por segundo é a velocidade. A carga vai ser dada sempre em coulombs e a força sempre dada em newtons. Combinado? Então a gente vai identificar esses padrões aqui. Então vamos lá. Dado em quilo é massa. Eu falei de massa aqui? Não falei. Então esse dado foi dado à toa. O que é dado em coulombs? Ah, é a carga. O que é dado em T? Campo magnético. O que é dado em metro por segundo? Velocidade. Para calcularmos a força, o que eu tenho que fazer? Q, módulo, né, da carga, VB. Então aqui a carga vale quanto? 6, 10 a menos 3. A velocidade, 2 vezes 10 a sétima.
e o campo vezes 2. Então vamos lá. Quanto que deu isso? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24, não é? Ficou 24 vezes 10 a menos 3 com 10 a sétima dá 10 a quarta. A gente responde sempre em notação científica. Então fica 2,4, ficou menor, aqui vai aumentar uma unidade, vezes 10 a quinta newtons. Beleza? Então tá aqui. Como eu posso fazer de novo? Treinando. Tem uma questão 10, é igualzinha. O que é dado em coulombs? Ah, o que é dado em coulomb é a carga. O que é dado em Tesla? Campo magnético. O que é dado em metro por segundo? Velocidade. Como é que a gente faz para calcular a força? Força, módulo da carga, que ver bem. Então vamos lá. Quem que é a carga? 4,5 vezes 10 a menos 2. Quem que é a velocidade? 8 vezes 10 a quinta. E o campo vale 3. Vamos lá. 8 vezes 4,5. 8 vezes meio dá 4. 8 vezes 4, 32, 36. 36 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18. Vai 1, 3, 9, 108. Ficou 108 vezes 10 a terceira. Em notação científica, 1,08 vezes 10. A casa andou 2 para cá. Ficou maior esse número. 10 a quinta. 10 a quinta o quê? Newtons. Pronto. Deu para entender? Vai cair na prova um negócio desse. Então, tire suas dúvidas. Qualquer coisa, volta aí. Vamos para a próxima questão agora, que é descobrir qual é a força, né? Estamos agora aqui na questão número 11, que vai ser como que a gente demonstra para onde está a força magnética. Isso é pela regra da mão esquerda. Então, ó, toda vez que falar de corrente e campo, apenas mão direita. Apareceu força, é regra da mão esquerda, beleza? E na regra da mão esquerda, lembra, faça bom vestibular, ok? Ou, enfim, pode ser o que vocês quiserem. Então, a força será o dedão. Então, a força magnética é o dedão, vale só com a mão esquerda, tá bom? E a gente tem também a velocidade, que vai ser esse daqui, FBV. E o B vai ser o dedo indicador. Então fica FBV. Minha dica e recomendação para vocês é começa pelo B, tá? B. Então, aqui, por exemplo, isso daqui é o símbolo de estar entrando, né? Então faz o B entrar. Então a ponta da nossa unha é a ponta da flecha. Então entrando, é como se aqui fosse a sua folha. Entra, a velocidade mantém, a velocidade vai estar apontando para a direita. Para onde que ficou o dedão? Para cima. Então a gente diz, a força magnética está para cima. Ok? Então tá. Outra carga positiva aqui. Então, ó, o B está para baixo. Faz o B para baixo. O V está saindo, ó. Deixa eu ver se fica melhor para vocês assim. O V está saindo, o dedão ficou para a direita. Força magnética para a direita. Agora aqui. FBV. B entra, mantém o B, o V está para cima, o meu dedão está para a esquerda. Então a força magnética está para a esquerda. Aqui agora. FBV. O B sai, o V aponta para lá. O meu dedão fica para baixo. Então, ó, força magnética para baixo. Outra carga positiva. Aqui, ó, FBV. O B entra, certo? O V tá para baixo e o meu dedão tá para a direita. Então, força para a direita. Força magnética. Agora, aqui a carga é negativa. O que vocês vão fazer? Faz a mesma coisa, só que a resposta da força você inverte, porque a carga negativa ela tem um comportamento contrário da carga positiva, tudo bem? Então vamos ver aqui, ó, FBV, o B, primeiro o B sai, a velocidade está para esse lado mesmo, né? A força ficou para cima. Como é uma carga negativa, a gente inverte e a força vai ficar para baixo. Entenderam? Vocês invertem. Agora outra carga negativa, vamos lá, FBV. O B entra, velocidade está para a direita, o dedão ficou para cima. Como é para cima e é uma carga negativa, você inverte, a força vai ficar para baixo. Entendeu? Agora aqui, ó, outra carga negativa, FBV. O B entra, o V está para a direita, está para a esquerda, a força ficou para baixo, como é uma carga negativa, a gente inverte, a força fica para cima. E a última questão, a última partezinha da 11, FBV, tem que voltar para cá, o B sai, a velocidade tá para aquele lado ali e o meu dedão ficou para baixo. Como é uma carga negativa,
a gente inverte e a força fica para cima. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Vamos agora para a questão 12. Essa questão agora fala sobre indução magnética. O que é indução magnética? O movimento de ímãs próximos à Trata de indução magnética. O que é indução magnética? Bom, essa parte agora vai falar sobre indução magnética. O que é indução magnética? O movimento relativo de um ímã frente a uma espira, tá? Metálica, vai criar nela uma corrente induzida. Cria-se um campo magnético induzido que se opõe à orientação do que está acontecendo com o ímã. Eu vou explicar, presta atenção. O ímã está se aproximando, não está? Essa espira é contrária ao que o ímã está fazendo. Ele não quer que o ímã faça isso. Então, se o ímã se aproxima, ela quer que esse ímã vá embora. Então, se ela quer que ele vá embora, ela cria um campo que vai repelir esse polo. Ela está vindo do polo norte, então ela vai criar um campo de polo norte. Esse campo é chamado de BIND, campo magnético induzido. Quando esse cara está indo embora, ela não quer que ele vá embora, ela é sempre do contra. Se não quer que vá embora, ela cria aqui campo magnético, um polo que vai atrair o norte, então vai criar um sul. De novo, se o ímã está se aproximando, ela quer que ele vá embora. Nesse caso aqui, está com o polo sul. Para repelir esse polo sul, ela cria um campo magnético sul. E aqui, se está indo embora, ela quer atrair, vai criar um norte. Até aí, tudo bem? Agora a gente vai desenhar o sentido do campo magnético induzido, tá? Esquece agora o ímã já foi. Polo norte sempre as linhas saem e o sul entra. Quem que é isso aqui? Campo magnético induzido, BIND. Campo magnético induzido, BIND. Aqui, sul entra. Campo magnético induzido, BIND. Norte sai, campo magnético induzido, BIND. Perfeito? Agora, o que vai acontecer com a corrente? Aparecerá uma corrente elétrica induzida pela regra da mão direita. Por quê? Porque é só corrente e campo, né? Então, ó, lembra que eu falei? Quem está reto é o dedão, quem está dando volta é a mão. Então, aqui, ó, reto é o dedão, a mão vai fazer assim, então o sentido da corrente induzida é esse. Aqui, o sentido é o contrário, certo? Ó. Então, aqui entrou, aqui saiu. Essa é a corrente elétrica induzida. A gente diz assim, quando está saindo, sai, o sentido da corrente induzida é anti-horário. Quando entra, é no horário, tá? Então agora aqui na questão 10, é uma pergunta que vai usar esse conceito. Tem um carrinho e uma espira. Se esse carrinho se aproxima, essa espira não quer que ele apareça, que ele venha. Então ela cria um campo de repulsão. Logo o carrinho vai ser freado. Então a primeira pergunta dele é o que vai acontecer quando o carrinho se aproximar? Que tipo de movimento é? Um movimento chamado de retardado. Retardado. Então a primeira linha você vai escrever retardado. Por quê? Porque está freando. Quando o carrinho decide ir embora, essa espira cria um campo magnético para atrair. Então ele quer ir embora, então ele também vai ser retardado, vai ser freado. Então, nos dois casos, a resposta é retardado. Tá? Movimento freando. Vamos agora, você viu? Eu comecei a contar agora, tudo de novo, né? Da 12 foi para 10, foi de novo para 11. Enfim, a gente vai para a próxima questão. Como eu estava lesado fazendo isso. A questão de agora é a questão da PUC de 2017 e fala sobre esse fenômeno de indução magnética. Então ele diz assim, ó, enquanto o ímã encontra-se em repouso em relação ao eixo. Então você tem um ímã aqui, o que vai acontecer? Então você tem aqui polo norte e polo sul, né? Ele fala assim, apresenta-se em três situações. Então o ímã está parado, isso aqui está girando. Se isso está girando, o fluxo de campo magnético que passa por dentro desse anel vai mudar. Então vai gerar corrente elétrica aqui, induzida. Na situação 2, uma espira condutora encontra-se em repouso em relação ao circuito no qual a lâmpada pisca. Se essa lâmpada pisca, o que está acontecendo? Uma hora passa corrente, outra hora não passa corrente. Quando passa corrente, vocês concordam que cria campo magnético? Tá? E quando não passa, deixa de criar? Aqui também está tendo variação de fluxo de campo magnético dentro dessa espira. Então, tanto aqui quanto aqui, está acontecendo o quê? Está acontecendo variação do fluxo do campo magnético e vai acender, aliás, vai gerar uma corrente induzida. Na situação 3, uma espira condutora encontra-se em repouso em relação ao fio retilíneo condutor com corrente contínua. Se a corrente é contínua, tem campo magnético? Tem. Então aqui, ó, tá para cá, né? O campo magnético faz assim. No entanto, esse campo magnético ele é constante, não vai ter variação. Então aqui não apresenta corrente elétrica. Vamos ver qual que é a pergunta dele. Verifica-se que a corrente elétrica induzida vai aparecer apenas na situação 1 e 2, alternativa C. Beleza? É isso. Vamos agora para a questão número 12.
Agora eu vou explicar para vocês a parte de conta de indução magnética, tá? Estou chamando de indução magnética 2. O que vai acontecer? O fluxo do campo magnético, ele é obtido pelo campo magnético e pela área efetiva que está passando esse campo magnético nessa espira, tá? Vocês vão observar que vai aparecer um cosseno do ângulo θ. Eu vou explicar o que é esse cosseno do ângulo θ de novo agora. Imagine que você tem uma espira, um anel. Esse anel ele tem um eixo. Então, o ângulo formado entre esse eixo e a linha de campo é o ângulo que eu vou colocar aqui. Então aqui, quando o anel está numa situação onde não entra nada nele, significa que o ângulo formado é 90 graus. Então o fluxo de campo magnético, quando não tem nada passando, vai dar zero. Cosseno de 90 é zero. Esse é o motivo de ser esse ângulo, tá? Aqui, ó, você tem o eixo dessa espira aqui, ó, ângulo θ. E aqui você tem o ângulo θ também, que é zero. 0 graus. Cosseno de zero é 1. Então, esse cosseno vai ser mais usado em questões de vestibulares mais difíceis, tá? Para nós aqui, basicamente, a gente vai usar assim, ó, com um ângulo de zero e o cosseno de zero vai dar 1. Combinado? Deu para entender? E o que vai acontecer quando você tiver a sua força eletromotriz? A força eletromotriz, que é a diferença de potencial, vai ser dado pelo negativo da variação do fluxo do campo magnético em função do tempo. O campo magnético vai ser dado em Weber, o tempo dado em segundo e a diferença de potencial vai ser dada em volt. Tá? Então, de novo, a área é dada em metro quadrado, o fluxo do campo magnético dado em Weber, e o campo é dado em Tesla. Às vezes vai aparecer que o campo magnético dado em Weber por metro quadrado, mas é por causa dessa equação aqui. Então agora a gente vai descobrir o quê? A gente vai fazer as questões e dessas questões a gente vai verificar qual vai ser a verdadeira na questão número 12. Então vamos lá, vou ler as questões. O primeiro item diz assim, é para dizer se é falso ou verdade. Então você tem um ímã, aqui na questão 12 você tem um ímã, norte e sul, e aqui você tem uma espira. Não é isso? Então mantendo-se a distância D, essa distância aqui, constante, se observará vai surgir uma corrente induzida? Falsa, não vai. Tem que ter uma variação do fluxo do campo magnético. Durante a aproximação do ímã, a gente observa uma corrente induzida no sentido horário. Bom, se o ímã se aproximar, aqui é polo norte. Aqui vai gerar um polo norte, não vai gerar um norte. Uma vez que você já sabe que ele vai querer repelir, esquece agora o ímã, pensa. O norte sai, o campo magnético sai, então você quer sair antes do horário, não é isso? A corrente vai estar antes do horário. Vamos ver de novo no sentido horário. Tá falsa, a parte que está errada é o horário, ele fica no anti-horário. Outro item aqui. Vamos lá. Ele diz, durante o afastamento, bom, se o ímã se afasta, ela vai querer trazer de volta. Eu quero um polo sul. Então você vai trazer de volta, o bind vai estar para cá entrando. Se está entrando, você quer entrar no horário. A corrente induzida está no sentido horário. Diz assim, se ele está se afastando do ímã, observa o surgimento no sentido horário. É verdade, a questão é esse próximo item. Agora o último, girando o anel em torno do eixo Z, se você girar o anel em torno do eixo Z, observa-se o surgimento de uma corrente induzida. Vai, porque você vai perceber uma variação do fluxo do campo magnético nele. Então, ficaram as duas últimas verdades. Então, ficou FFVV da alternativa A. Agora, a questão 13 traz para a gente toda essa parte de teoria da indução magnética e deu para a gente que é uma espira quadrada de lado 0,4 metros. O que importa para mim não é o L, mas é a área. E a área de um quadrado é lado vezes lado. Então a área vai ser 0,4 vezes 0,4. Mantenha assim. Ele quer saber então como que fica esse fluxo aqui. A gente vai usar então o módulo disso, tá? Para ficar mais fácil. Então a gente vai ficar assim, ó. Variação do fluxo, né? Do campo magnético sobre o intervalo de tempo. Como assim a variação? Ele mostra no desenho que hora está entrando várias linhas de campo dentro dele, outra hora não. Então, essa variação vai ser o próprio campo cheio. Então fica B vezes A. Então fica assim, ó, B vezes A sobre ΔT. Então quem que é o campo? 5. Olha aqui, Weber por metro. Ó. Vem daqui, ó, tá? B vezes A vezes ΔT. Então, quem que é o B? O B vale 5, a área. 0,4 vezes 0,4, eu vou por 4 vezes 10 a menos 2. O tempo é 0,2, que é 2 vezes 10 a menos 1.
Então a gente vai começar a chitacar. Ó, 10 a menos 1 com 10 a menos 2 fica 10 a menos 1, certo? Ficou 10 a menos 1. O 2 com 4 fica 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Com esse 10 a menos 1, 4 volts. Isso vai dar a alternativa C de Carlos. Vamos para a próxima questão agora. Bom, gente, agora a gente vai para a última questão, porque a questão 14 eu peguei de um site de vestibular e eu esqueci de copiar o gráfico. Então, como não tem o gráfico e precisava ter o gráfico, a gente deixa quieto. A questão 15 e última, ele diz assim: imagine uma espira, uma bobina formada por 5 espiras. Isso vai ser importante para a gente. Essas espiras têm raio de 3 centímetros. Eu não posso deixar o raio em centímetro, então vamos deixar para metros. Fica 3 vezes 10 a menos 2 metros. Para que disso? Porque eu preciso da área, mas a área é π vezes r quadrado. Quando ele não te falar que π vale 3,14, o que eu falei para vocês? Chama de 3. O raio é 3 vezes 10 a menos 2, só que precisa estar ao quadrado. Assim ficamos com 3 vezes 9 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Essa é a área dada em metro quadrado. O campo é dado em... O campo, o que aconteceu com o campo? O campo é o seguinte, ele fala assim, ele estava com 1 Tesla e foi para 3,5 Teslas. Então houve uma variação do campo. Então ficou 3,5 menos 1, isso deu o tal do 2,5 Tesla. Faz sentido para você? Tá? E o tempo ele disse que vale 9 milissegundos. O que é esse mili, né? Mili quer dizer 10 a menos 3. Então tá aqui, ó. Combinado? Agora a gente já consegue fazer. Como é que eu consigo calcular a força eletromotriz? Variação do fluxo do campo magnético ao longo do tempo. Ok. Quem que é a variação do fluxo do campo magnético? A variação do campo vezes a área dividido pelo tempo. Então, pela variação do campo, nós temos 2,5, a área vale 3 vezes 10, 3 vezes 9 vezes 10 a menos 4, sobre o tempo que vale 9 vezes 10 a menos 3. Chitacamos o 9, o 10 a menos 3 com 10 a menos 4 fica 10 a menos 1. Quando a gente faz as contas, há um detalhe. O que acontece? Aqui vai ficar 3 vezes 2,5, fica 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, 7, dá 7,5 vezes 10 a menos 1. Não é isso? No entanto, são 5 espiras, ó. A gente vai multiplicar por 5. E aqui você vai ter quanto? Aqui você vai conseguir ter 5 vezes 7, 3. Então ficou 7, 5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 7, 35, 36, 37. Fica 37,5 vezes 10 a menos 1 volts, ou seja, 10 a menos 1 volt, ou seja, a resposta vai dar 3,75 volts, que é a pergunta dele. Legal? Da alternativa E de acabou. Espero que vocês tenham curtido, valeu vocês terem ficado comigo, ó. Se tiver dúvida, volta, vai, faz, vocês vão tirar uma notaça nessa prova. E vamos focar agora para vocês irem cada vez melhor. Tá bom, moçada? Um beijo para vocês e até. Tchau!